Vou falar um pouquinho da endocardite infecciosa. Então, a endocardite infecciosa, ela é uma infecção no endotélio das válvulas cardíacas, tá? Então, basicamente, a gente precisa ter uma noção de como a gente tem uma infecção no endotélio da válvula cardíaca. Então, no primeiro momento, as bactérias elas vão entrar no nosso organismo ou já estão dentro do nosso organismo e elas vão causar uma bacteremia, então cair na corrente sanguínea. Então, essas bactérias ou entram por uma lesão de pele, um furúnculo de repetição, ou por uma usuário de droga intravenosa, ou por um paciente que tem, por exemplo, fez uma cirurgia dentária, tá? Ou, por exemplo, ali uma pessoa que tem uma infecção intestinal, a gente vai ver ali alguma lesão intestinal que carreou essas bactérias caem na corrente sanguínea, causam uma bacteremia, né, uma infecção no sangue, e elas vão passar então pelo átrio direito, ventrículo direito, artéria aorta, e aí a artéria pulmonar. Da artéria pulmonar, a gente vai então ali ver que elas vão cair no ventrículo esquerdo, átrio esquerdo, ventrículo esquerdo. Ali, naquelas regiões, se tiver uma lesão em alguma dessas válvulas, tanto a válvula direita ou a válvula esquerda, elas já tiverem uma lesão prévia, condições onde a gente fala que existe uma lesão cardíaca prévia, essas bactérias conseguem se alojar ali e crescerem, né, formarem como uma espécie de vegetação, a gente fala, então se multiplicarem formando uma vegetação. E aí, a gente vai desencadear a endocardite infecciosa. Então, por que tem que ter uma lesão prévia? Porque elas não conseguem se fixar se elas não tiverem ou uma lesão prévia, ou seja, se o paciente não for, se for um paciente com uma prótese biológica, uma prótese mecânica, por exemplo, essa prótese, ela favorece ali que as bactérias se alojem, se fixem naquele local, ou, por exemplo, uma doença estrutural no coração, cardiopatias congênitas, prolapsos de válvulas, doenças valvares, tudo isso faz com que exista uma lesão ali na válvula aí, mais fácil delas se fixarem, ou, por exemplo, uma endocardite prévia, que provavelmente foi por um dos dois casos anteriores, tá? E aí, nesse caso, quando acontece isso, existe um turbilhamento de sangue naquela região. E o turbilhamento de sangue, muitas vezes, ele é favorável, então, a essa fixação. Então, tanto lesões valvares, quanto, por exemplo, lesões no coração ou as válvulas mecânicas causam esse turbilhamento que facilitam, então, as bactérias a se alojarem ali nas válvulas, tá? As válvulas mais comuns de serem afetadas, em primeiro lugar, é a do lado esquerdo, a mitral, em segundo, a aórtica, e em terceiro, a gente fala que seria a tricúspide, tá? O que é importante a gente salientar aqui? Quais são os sintomas de um paciente com endocardite infecciosa? Basicamente é uma infecção, então a gente vai ter um quadro bem florido infeccioso, febre, uma febre às vezes que é uma febre aguda ou subaguda, a gente vai ver ali que existe essas diferenciações, então uma febre pode ser um pouco mais arrastada, essa febre com perda de peso, com mal-estar, fadiga, e a gente tem ali os sintomas que a gente fala dos sintomas cardíacos. Por causa daquele turbilhamento sanguíneo, a gente pode ter ali um sopro de regurgitação no coração, e além disso a gente pode ter também os sintomas sistêmicos, tanto de caráter imunológico quanto de caráter embólico. De caráter imunológico, basicamente, seriam aqueles em que a gente tem o sistema imune respondendo e causando essas lesões no nosso organismo. E aí a gente fala imunologia ROS. A gente vai ter, então, as manchas de Roux. As manchas de Roux nada mais são do que lesões ali no nosso fundo de olho, quando a gente faz o fundo de olho, então ali na nossa... Não é na esclera, na nossa retina, e que eu vou deixar a imagem aqui do lado, e a gente tem os nódulos de Osler. Nódulos de Osler são nódulos nos dedos, tá? Esses nódulos na palpação, eles são dolorosos. Podemos ter lesão também no rim, então uma glomerulonefrite, e a gente pode ter lesão no baço, uma esplenomegalia, tá? As lesões embólicas são basicamente por causa do chuveiramento, por causa dos êmbolos que ficam chuveirando ali, das bactérias que ficam chuveirando êmbolos bactericidas. Então, o que seria isso? A bactéria se aloja ali, forma aquela vegetação, e aí ela fica soltando êmbolos que se espalham por todo o organismo, causando esses outros sintomas sistêmicos de caráter embólico. Então, as petequias na pele. Então, se esses êmbolos vão para a pele, eles formam petequias. Se esses êmbolos vão para a região ungueal, eles formam hemorragias subungueais. Se esses êmbolos eles vão para os pés, eles causam lesões no pés, que são as manchas de Janeway. Eles podem causar também aneurismas micóticos. Lembrando que o aneurisma micótico, ele não é
não está relacionado a aneurisma por fungos, mas sim a região. Então, aí a gente tem o vasa-vasórium, eu vou deixar minha imagem do lado. A gente tem o vasa-vasórium, os vasinhos que irrigam os próprios vasos, e aí ali se aloja um êmbolo, e esse êmbolo causa um aneurisma, tá? Isso que seria o aneurisma micótico. Falando um pouquinho, então, de quais são as bactérias que desencadeiam, então, a gente tem que dividir em dois grupos. A gente tem ali as bactérias mais comuns das válvulas biológicas e as bactérias mais comuns das válvulas protéticas. Das válvulas biológicas, das válvulas que a gente nasce com elas, ou seja, provavelmente esse paciente ele tem um problema valvar ou um problema estrutural cardíaco e ele não vai ter a endocardite infecciosa por conta de uma válvula mecânica. Esse paciente tem como primeiro, a gente divide em válvulas os sintomas em agudos e subagudos. Os sintomas agudos são o agente da endocardite aguda, que é um quadro muito mais florido, uma febre muito mais característica, tá? É um quadro bem florido, assim, de uma infecção mesmo, tá? O principal agente é o S. aureus, né? Então, Staphylococcus aureus. Já no subaguda, que é um quadro, então, um pouco mais arrastado, uma febre muito mais arrastada, geralmente você acaba descobrindo endocardite por causa de como um diagnóstico diferencial. Por exemplo, você está investigando ali na UTI um linfoma, uma tuberculose, e daí não é nada disso, aí você descobre que é uma endocardite subaguda. Na subaguda, a gente tem outros agentes mais comuns. Entre eles, nós temos o S. viridans, que é o mais comum no Brasil, mais do que o Staphylococcus aureus, tá? Então, no Brasil é o S. viridans, Staphylococcus viridans. Os galactis, que seria o S. bovis. O S. bovis, ele vem do intestino. E como essa bactéria sai do intestino e vai para o coração? Está aí a questão. Toda vez que a gente desconfiar que a gente tem uma infecção por S. bovis, a gente tem que investigar uma porta de entrada para ter causado essa bacteremia. Então, a porta de entrada pode ser um câncer, pode ser um pólipo. Então, a gente sempre pede uma colonoscopia para investigar. Os enterococos, e os enterococos, eles são mais comuns em infecções de trato urinário geniturinário, trato geniturinário e gastrointestinal. Então, manipulou via urinária ou via intestinal ali, manipulou não, tem infecção ali naquelas regiões, pode ser o enterococo causando essa endocardite e o grupo Racec. Quando a gente fala das válvulas protéticas, então provavelmente esse paciente ele tem uma válvula protética e aí essa válvula fez com que a bactéria se alojou ali. Então a causa, né, de ter desencadeado essa endocardite foi a válvula. Nesses casos, as bactérias são um pouquinho diferentes. A gente divide em algumas fases. Se você acabou de colocar a válvula, então uma endocardite precoce com menos de 2 meses, tá? Uma endocardite intermediária de 2 a 12 meses e endocardite tardia com mais de 12 meses. No paciente que tem endocardite precoce, provavelmente ele se infectou com alguma bactéria que se encontrava ali no ambiente hospitalar, porque é muito recente. Então aqui a gente vai desconfiar dos gram-negativos, a gente desconfia do Staphylococcus aureus e aqui da coagulase de Staphylococcus coagulase negativa. Agora, se a gente desconfia de uma infecção tardia, passou de 12 meses, passou de 1 ano, a gente provavelmente usa são os mesmos agentes da nativa, tá? Da válvula nativa. E aí a intermediária é uma mistura tanto da precoce quanto da tardia. Falando um pouquinho então agora sobre um adendo aqui. Usuários de drogas intravenosas, eles têm algumas características específicas. A primeira característica é que eles acometem mais a tricúspide. A segunda característica é que o agente mais comum é o Staphylococcus aureus e eles tendem a fazer a pneumonia necrosante. Então, basicamente, porque acomete mais a tricúspide, eles começam a jorrar êmbolos para o pulmão e aí pegam várias regiões do pulmão causando a pneumonia necrosante. Isso é muito característico em usuário de drogas intravenosas. E aí a gente precisa utilizar os critérios de Duke. E os critérios de Duke são critérios que vão dar uma investigação maior para a gente ter certeza que tem endocardite ou não, tá? Então, primeiro, os critérios de Duke como que a gente vai fazer o diagnóstico? Na verdade, vamos fazer o seguinte. Como que a gente faz o diagnóstico? O diagnóstico é feito... Como que é feito o diagnóstico? O diagnóstico, ele é feito com a coleta de hemoculturas. Então, a gente desconfiou de uma endocardite, a gente vai coletar 2 amostras de hemoculturas e a gente vai fazer um ecocardio. Às vezes, o ecocardio não é suficiente, tá? E aí, a gente precisa fazer, então o ecotorácico, às vezes a gente precisa transtorácico, às vezes a gente precisa fazer o transesofágico, tá? Então, quais são as características, quando que eu faço o transtorácico e o transesofágico? O ecocardio transtorácico, a gente vai pedir para todo mundo.
Às vezes eu vou direto pro transesofágico sem fazer o transtorácico. Por quê? Porque é um paciente que, às vezes, ele tem uma maior suscetibilidade e o ecotransesofágico, transesofágico, ele vê com muito mais clareza. Então, pacientes que, por exemplo, têm uma endocardite prévia, eu já vou direto ver com mais cautela no transesofágico. Pacientes com próteses, tá? Pacientes com uma janela ruim, então pacientes que ou têm o tórax intôneo, ou têm a mama muito grande, ou são muito obesos, que a gente sabe que o transtorácico vai ser muito ruim, a gente faz o transesofágico, ou pacientes com S. aureus, porque o S. aureus é muito grave, tá? O transesofágico, se a gente vai fazer primeiro o transtorácico, aí a gente vai fazer o transesofágico como segundo passo em algumas condições. Quando eu não consigo ver direito, eu não tenho muita certeza daquela lesão, então quando o eco dá negativo ou inconclusivo, mas eu tenho uma alta suspeita, tá? Ou quando eu tenho um eco positivo, mas eu tenho condições, por exemplo, eu vi um abscesso perivalvar, uma regurgitação valvar importante, aí eu vou dar uma analisada com eco transesofágico com mais cuidado, porque eu quero ver aquela imagem com mais cautela, tá? Então, vamos lá, vamos falar um pouquinho agora sobre os critérios de Duke. Os critérios de Duke, eles basicamente pegam esses diagnósticos e nos afirmam se tem uma maior chance de ser endocardite ou não, tá? Para você fechar o diagnóstico de endocardite infecciosa é através dos critérios de Duke. E os critérios de Duke, então, eles são necessários para você fechar o diagnóstico. 2 critérios maiores, 3 critérios menores e 1 maior, 3 critérios menores e 1 maior, ou 5 critérios menores, perdão. Então, vamos falar um pouquinho sobre os critérios. Os critérios maiores, basicamente, é quando a gente consegue ver que existe, então, a bactéria. A gente consegue ver através da hemocultura ou a gente consegue ver através do eco, tá? Através da hemocultura, a gente consegue ver através da coleta de 2 amostras com a presença, então, das bactérias. Então, você coletou e veio bactéria, então, bactéria causadora de endocardite, a gente considera. Ou hemoculturas persistentes positivas para aquela bactéria, ou hemoculturas ou sorologia para Coxiella burnetii. Então, ou eu tenho 2 amostras comprovando que existe uma bacteremia, ou eu tenho uma amostra seguida da outra, então hoje, amanhã, depois de amanhã, uma amostra seguida da outra mostrando que tem bacteremia, ou por essa bactéria Coxiella burnetii. Agora, se eu não vejo pelo sangue, eu vejo pelo coração. Eu fui lá e fiz o eco, e aí no eco eu vejo vegetação, abscesso ou deiscência da prótese, então a sair é quando já tá começando a querer sair a prótese, tá? Pode ser que ela seja feita, a endocardite cause isso, ou uma nova regurgitação valvar. Então, o que seria isso? Não pode ser uma regurgitação valvar, tem que ser comprovado que é uma nova regurgitação valvar. Os critérios de Duke menores nada mais são do que os sintomas sistêmicos generalizados que eu falei. Febre maior ou igual a 38, condição predisponente, então alguma lesão cardíaca ou a drogas, os fenômenos vasculares, então embolia arterial, infartos pulmonares, sépticos, aneurismas, todos que eu vou deixar aqui do lado, fenômenos imunológicos e hemocultura positiva, mas para germe não típico. Vamos falar então um pouquinho agora sobre o tratamento. O tratamento, então, para válvula nativa tem que ser de 4 a 6 semanas, tá? Então, de 4 a 6 semanas. E para endocardite aguda a gente usa vanco e pode ser feita cefepime ou imipenem. E para subaguda a gente vai aguardar as culturas, porque a gente pode esperar um pouquinho mais, já que não é um quadro tão grave assim, tá? E penicilina ou ceftriaxona com gentamicina. Na válvula protética, a gente vai tratar por maior ou igual a 6 semanas, tá? 1 ano após a operação, então, vai ser igual a nativa, o tratamento, ou 1 ano após a operação, a vanco, gentamicina e a rifampicina pós 3º dia. Quando que a gente indica cirurgia? A gente vai indicar cirurgia quando a gente tem um coração lesado, um coração com uma insuficiência moderada ou com disfunção valvar, com deiscência da prótese, então a prótese está quase saindo, né? Sem melhora após 5 ou 7 dias. E o porquê disso? Porque a endocardite, quando você começa a tratar, o paciente tem uma melhora muito rápida. Se ele não melhorou entre 5 e 7 dias, é que é uma endocardite grave. Então a gente trata. Micro-organismos resistentes ou fungo. Então, endocardite por fungo é mais séria, é um quadro mais arrastado. A gente vai fazer cirurgia ou por micro-organismos resistentes, que não tá dando resultado.
extensão perivalvar com formação de abscesso. Então, se a gente observar, então, formação de abscesso, formação ali de, por exemplo, até mesmo vegetações, a gente pode fazer a cirurgia, dependendo, tá? Embolia pulmonar recorrente, tá? E vegetações maior que 20 milímetros, geralmente quando a endocardite é na direita, na válvula direita, tá? Profilaxia. A profilaxia não é feita para todos, tá? A profilaxia só vai ser realizada em pacientes que têm algum problema cardíaco anteriormente, tá? Então, ou ele tem uma válvula artificial, ou ele tem uma valvulopatia corrigida com material protético, ou ele tem uma endocardite prévia, ou tem alguma anomalia congênita. Anomalias congênitas seriam, então, as cianóticas não reparadas, ou as que foram reparadas, mas com material protético, ou com reparo incompleto, tá? E transplante cardíaco com valvulopatia. Quando que a gente vai fazer? A gente vai fazer principalmente quando for fazer os procedimentos dentários. Então, quando tiver manipulação da gengiva ou região periapical dos dentes e perfuração da mucosa oral. E quando que vai ser feita? Geralmente é com amoxicilina, 2 gramas, dose única, 30 a 60 minutos, né, 1 hora antes do procedimento. Fora a amoxicilina, dá pra gente dar amoxicilina, quem tem a alergia, né, fora a amoxicilina, ácitro e a cefalexina, se eu não me engano. Depois eu coloco aqui o quadrinho mostrando certinho.